Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com alegria renovada, com alegria de sempre, para juntos estudarmos o livro Obras Póstumas. Esse livro que ele não foi publicado por Allan Kardec, mas os textos foram todos escritos, ou quase todos, tem algumas coisas que não, mas foram quase todos escritos por Allan Kardec, descobertos por sua esposa, Amélie Gabrielle Boudet, a Doce Gabi, como ele chamava a sua esposa, e depois, com a ajuda de Lei Marie, eles formaram um livro e publicaram esse livro com esse título, Obras Póstumas. Então, nós vamos estudar, vamos dar continuidade ao estudo desse livro e agradecendo muito a participação de cada um de vocês. De alguma forma, vocês participam, quer mandando suas mensagens para o 984867633, é o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. Você mande sua mensagem dizendo, olha, eu quero mandar um recado para o João Nogueira, do programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas, e o recado chega a nós, né? E também vocês nos ajudam quando vocês oram por nós, quando vocês fazem as suas orações e lembram assim, deixa eu orar também pela equipe da Rádio Rio de Janeiro, por todos, funcionários, diretoria, voluntários de uma maneira geral, todos os colaboradores da Rádio Rio de Janeiro, que são fundamentais para que essa rádio esteja no ar, e todos os que estão participando do Clube da Fraternidade. Clube da Fraternidade, que é o grupo de pessoas que doam no mínimo R$20 por mês e que fazem esta rádio existir. Graças a vocês, a rádio está no ar e a rádio leva essa mensagem de conforto, de esclarecimento, essa mensagem de otimismo, porque você olha às vezes em volta e fala, meu Deus, esse mundo está perdido, para onde nós vamos? E aí, através do estudo do Evangelho de Jesus, do estudo das obras de Allan Kardec, do Espiritismo, nós vamos percebendo que não, esse mundo não está perdido, tudo está rigorosamente certo. Nós não estamos aqui à toa, nós não estamos aqui por acaso, e tudo que acontece tem uma necessidade de acontecer e tem um objetivo maior, que é o nosso aprimoramento. Então, tudo isso, você nos ajuda participando do Clube da Fraternidade. Não posso participar do Clube da Fraternidade, eu não tenho R$20 para doar por mês. Eu posso fazer um Pix aqui de R$1, de R$5, de vez em quando. Não posso nem fazer isso, não tem problema. Ore por nós, ore por nós. É a melhor forma de você contribuir com a rádio, orando por nós, e a outra forma, divulgando a Rádio Rio de Janeiro. Vamos então ao estudo de obras póstumas. Estamos no capítulo intitulado Constituição do Espiritismo. Nós iniciamos já o parágrafo 8º, que tem como título Do Programa das Crenças, do Programa das Crenças. E já vamos aí quase ao final do texto. Provavelmente terminamos esse trecho, esse parágrafo, melhor dizendo, hoje, mas como eu sempre digo, a gente não tem pressa, a gente não quer terminar, a gente quer entender, nós queremos entender cada uma dessas explicações que Kardec nos dá. Vamos ao texto então. Nada sendo perfeito neste mundo, as melhores coisas têm seus inconvenientes.
se houvesse de rejeitar tudo o que não esteja isento de inconveniências, nada se admitiria. Em tudo se faz preciso contrapesar as vantagens e desvantagens. Ora, é por demais evidente que aqui as primeiras sobrepujam as segundas. O que Kardec está querendo nos falar com esse trechinho lido é que nós não temos um sistema religioso, de crenças, melhor dizendo, que seja perfeito, que seja isento de erros. É óbvio que aqui também vem a chamada humildade de Allan Kardec, quando ele diz: em tudo se faz preciso contrapesar as vantagens e desvantagens. Ora, é por demais evidente que aqui, ou seja, no Espiritismo, as primeiras, ou seja, as vantagens sobrepujam as segundas, as desvantagens. Isso aqui é uma prova grande de humildade do nosso Allan Kardec. Hoje nós sabemos que tudo aquilo que o Espiritismo nos traz de conhecimento não foi ainda, a ciência ela não provou que o Espiritismo estava em erro, em momento nenhum, em ponto nenhum. Se você souber algum ponto em que a ciência provou, não é uma tese, nada disso, é prova inconteste. Prova é aquilo que você testou de várias formas, com várias observações, vários observadores, e chegaram sempre à mesma conclusão, e aquilo é incontestável. É ciência falando. Provou que o Espiritismo está errado em algum ponto, o Kardec diz lá, o Espiritismo se modificará neste ponto. Aí é que diz que a doutrina ela é insuperável por conta disso. Ela não diz, eu estou certa e a ciência está errada. Não, se for provado, ela se modifica. Porém, nesses anos todos que a doutrina está aí, mais de 160 anos, nada foi provado pela ciência que o Espiritismo está em erro. Existem teses que dizem, isso aqui está errado, aquilo ali está errado, pessoas que pensam de uma forma ou de outra. Então, é a mesma coisa com relação a todas as crenças. A ciência já mostrou que, por exemplo, que Galileu Galilei, né, ele foi excomungado da igreja porque disse que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira em torno do Sol. Então, isso aí foi a ciência, ou seja, Copérnico e Galileu estavam com a ciência, estavam ao lado da ciência, da observação das várias etapas que um pesquisador passa para demonstrar que isto é certo e aquilo é errado, que isto é verdadeiro e aquilo é falso. Então, eles estavam do lado da ciência e a igreja, àquela época, contestou e disse que não é possível, porque o que nós cremos é que o Sol gira em torno da Terra. E aí, Galileu Galilei disse que, então eu estou errado, para não morrer, né? Para não ser sacrificado. E hoje é ao contrário, né? As religiões elas estão cada vez mais se aproximando da ciência, apesar de terem algumas restrições ainda, mas são restrições que vão cair por terra mais à frente, né? Então, nós temos dentro da doutrina espírita coisas assim maravilhosas que realmente se aproximam do conhecimento dos cientistas, normalmente. Então, não há o que modificar porque ainda não foi provado nada ao contrário. E Kardec, então, está dizendo que as vantagens da crença do Espiritismo sobrepujam as desvantagens, e eu não vejo desvantagem absolutamente nenhuma. Mas tudo bem, vamos em frente, continuando o texto. Que nem todos os que se qualificam de espíritas se submeterão à Constituição, é certo. Por isso mesmo, ela existirá apenas para os que aceitarem livremente e voluntariamente, porquanto não nutrirá a pretensão de impor-se a quem quer que seja.
uma vez que o Espiritismo não é compreendido da mesma forma por toda a gente, a Constituição apela para os que o encaram do seu ponto de vista, com o objetivo de lhe dar apoio quando se achem isolados e de fortalecer os laços da grande família pela unidade da crença, mas, fiel ao princípio de liberdade da consciência, que a doutrina proclama como direito natural, ela respeitará todas as convicções sinceras e não anatematizará os que sustentem ideias diferentes das suas, nem deixará de aproveitar as luzes que possam brilhar fora do seu seio. É mais uma prova de humildade de Allan Kardec, dizendo que se as pessoas pensam diferente do que a doutrina espírita coloca, não tem problema nenhum. As pessoas são aceitas dentro do movimento espírita, até porque o movimento espírita ele precisa de pessoas que pensem de forma diferente para crescer. Vamos chegar a um determinado momento, em que todos nós compreenderemos verdadeiramente o Espiritismo. Mas hoje ainda não compreendemos o Espiritismo, o verdadeiro Espiritismo, não compreendemos. Então a gente precisa de pessoas que pensem contrário, que falem: João, eu não concordo com isso que você falou, eu acho que não pode ser assim, tem que ser de outro jeito, para a gente parar e pensar: será que é verdade isso? Será que eu estou falando alguma coisa que não seja correta aqui dentro da doutrina espírita? Deixa eu pesquisar, deixa eu buscar. Temos que fazer isso. Nenhum de nós é dono da verdade, nenhum de nós conhece a Bíblia por completo, não. Mesmo que decore a Bíblia inteira, mas não conhecem verdadeiramente a Bíblia inteira. Você vai ler um trecho da Bíblia, o outro vai ler outro trecho da Bíblia e vão interpretar de formas diferentes. E também não tem aquele que conheça todas as obras de Allan Kardec, que realmente sejam aprofundados em matéria de espiritismo. Porque nós temos uma visão, e quando lemos alguma coisa, quando vemos alguma coisa, é através da nossa visão. Cada um vê através dos seus próprios olhos. E é por isso que existem tantas divergências, e volto a dizer, isso é saudável. Só não é saudável quando se prove uma coisa e a pessoa fica insistindo no erro. Provou aquilo, aí a pessoa vai e continua insistindo no erro. Aí tem que chamar a pessoa e falar assim: olha só, você tem todo o direito de pensar diferente, mas não tem o direito de dizer que isso é espiritismo. Porque já foi provado para você que o espiritismo não fala isso, não prega isso. É ao contrário. Bom, meus irmãos, antes de continuarmos a leitura do texto em questão, nós devemos lembrar que este é o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar através da Rádio Rio de Janeiro em 1400 kHz AM e também pelo site da rádio, radioriodejaneiro.digital. Também depois vai para o YouTube, mas levado ao ar todas as quartas-feiras, das 21 às 21h55, e às quintas-feiras tem a reprise, às 3 horas da manhã e às 6 horas da manhã. O programa Luz na Penumbra, ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sendo que cada dia tem dois programas, 2 estudos, para que você possa acompanhar o estudo da doutrina espírita, da codificação kardeciana. Então vamos dar andamento aqui ao estudo que estamos na Constituição do Espiritismo. Este é o capítulo, o parágrafo 8º do Programa das Crenças. Então vamos continuar a leitura. O essencial é, portanto, conhecer os que seguem a mesma trilha. Mas como sabê-lo com exatidão? É materialmente impossível consegui-lo por meio de interrogatórios individuais, acrescendo que ninguém pode ser investido do direito de perscrutar as consciências.
O único meio, o mais simples, o mais legal, seria estabelecer um formulário de princípios resumindo o estado dos conhecimentos atuais que ressaltam da observação e que têm a sancioná-los o ensino geral dos espíritos, ensino a que cada um é livre de aderir ou não. A adesão escrita é uma profissão de fé que dispensa qualquer outra investigação, deixando a cada um inteira liberdade. Meus irmãos, isso era a forma que Kardec tinha de deixar para a posteridade, para os próximos que viriam a aderir ao movimento espírita que nascia naquele momento, no século XIX, de fazer com que as pessoas entendessem o que é verdadeiramente o espiritismo e fizessem uma adesão escrita. Eu estou aqui dizendo, como fez Bezerra de Menezes, que inclusive registrou em cartório, eu estou aqui dizendo que eu sou espírita, eu sigo a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que se resume nas obras tais, né? Não só são as 5 obras básicas, ou seja, não é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese apenas. Este livro que nós estamos estudando às quartas-feiras aqui pela Rádio Rio de Janeiro, no Luz na Penumbra, Obras Póstumas, é mais um livro a ser estudado, a ser conhecido e a nos ensinar muita coisa. O livro O que é o Espiritismo, Kardec diz que é por aí que se deve começar a estudar o Espiritismo, porque mostra a base, mostra realmente o que é o Espiritismo, é esse o livro. Nós temos a Revista Espírita, 12 anos de Revista Espírita, temos outros livros mais, e aí nós vamos realmente compreendendo o que é o Espiritismo, entendendo, e cada um é livre para seguir da forma que quiser, né? Então, essa profissão de fé, como diz aqui Allan Kardec, claro, de forma espontânea e voluntária, ele lembra, cada um faz como quiser. Hoje não tem mais a necessidade de você fazer isso por escrito. Nós sabemos que a consciência é de cada um. Cada um de nós precisa realmente ter a consciência de ser espírita verdadeiramente. E ser espírita verdadeiramente não é conhecer as obras de Allan Kardec apenas. Conhecer as obras de Allan Kardec é fundamental. Fundamental, é a base. Mas é aplicar em nossas vidas tudo aquilo que aprendemos na doutrina espírita. Tudo aquilo que nós estudamos na doutrina espírita, apliquemos em nós mesmos. Aí sim, nós vamos estar assinando, não num papel que daqui a pouco pode ser destruído, mas sim na nossa consciência. Vamos dar seguimento? Consequentemente, a Constituição do Espiritismo tem como complemento necessário, no que concerne à crença, um programa de princípios definidos, sem o qual seria obra sem alcance e sem futuro. Este programa, fruto da experiência adquirida, será o marco indicador do caminho. Para perlustrá-lo com segurança, a par da Constituição orgânica, faz-se necessário uma constituição da fé, um credo, se o preferirem que seja o ponto de referência de todos os adeptos. Contudo, nem esse programa, nem a Constituição orgânica podem ou devem acorrentar o futuro sob pena de sucumbirem, cedo ou tarde, sob as coações do progresso. Fundados de acordo com o estado presente dos conhecimentos, tem ele que se modificar e completar à medida que novas observações lhe demonstrarem as deficiências ou os defeitos. As modificações, entretanto, não lhe devem ser introduzidas levianamente, nem com precipitação. Hão de ser obra dos congressos orgânicos, que à revisão periódica dos estatutos constitutivos acrescentará a do formulário dos princípios. Kardec,
nos traz aqui essa verdadeira aula de como nós devemos fazer para que um estatuto, por exemplo, de uma instituição como a Rádio Rio de Janeiro, como o Centro Espírita que você frequenta, que você dirige, deve ser avaliado periodicamente. Nós devemos analisar. O estatuto, ele não é eterno, não é imutável, não pode ser, porque nós estamos vendo aí que antes da pandemia, os centros espíritas agiam de uma forma. Hoje nós já temos centros espíritas que foram formados, que funcionam, que existem apenas no virtual. Não tem sede, não tem uma casa, um local físico em que eles funcionam. São centros espíritas virtuais que ficam lá no YouTube, que ficam lá em algum outro tipo de mídia, para que possam as pessoas de qualquer parte do mundo participarem das reuniões, normalmente reuniões de estudo. Então, não podemos jamais imaginar que um estatuto que foi feito há 30 anos esteja atualizado agora. Aqui na Rádio Rio de Janeiro, eu já falei isso, mas aqui na Rádio Rio de Janeiro, nós acabamos de modificar o estatuto da rádio. Eu não sei, não tenho conhecimento de quando foi feito esse estatuto ainda válido, porque nós, como fundação, a Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, que é a mantenedora e a dirigente, né, mor da Rádio Rio de Janeiro, ela, como fundação, ela precisa que o seu estatuto seja aprovado pelo Ministério Público Estadual. Então nós formamos o estatuto, foi aprovado em assembleia do Conselho Curativo da Rádio Rio de Janeiro, da Funtarso, e aí, depois de assinado, enviado, com a ata, né, dessa aprovação, enviado para o cartório e depois enviado para o Ministério Público, para exatamente o Ministério Público avaliar e ver se alguma coisa ali não está de acordo com as leis vigentes no país e no Estado. Então, a gente precisa rever sempre os estatutos para que a gente não fique perdido no tempo. E aqui um último trecho desse texto: marchando constantemente de harmonia com o progresso, Constituição e credo subsistirão na sucessão dos tempos. É o que estamos vendo. A doutrina espírita é realmente muito atual. Ela não é ultrapassada. E nós, ao ficarmos antenados, ligados, não só no estudo da doutrina espírita, mas também os estudos da ciência, nós vamos para e passo acompanhando e fazendo com que a doutrina espírita seja uma doutrina de vanguarda, e nós ainda precisamos aprender com a doutrina espírita, ainda precisamos saber o que ela verdadeiramente nos ensina, para que não estejamos aí fazendo coisas erradas. Nós temos que realmente fazer com que a doutrina cada vez mais penetre nos ouvidos e nas vidas das pessoas. Bem, meus irmãos, estamos terminando o programa de hoje. Queremos pedir para que permaneça ligado na Rádio Rio de Janeiro, pois vem aí com o Antônio de Pádua o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra.
E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui de volta para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos ainda no seu capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. E hoje nós vamos aqui ver uma mensagem do nosso irmão, muito querido de todos, né? O Emmanuel. Mandou uma mensagem em Paris em 1861. Mensagem sobre o egoísmo. Vocês veem que coisa interessante, né? Capítulo que fala de amar o próximo, em tratar do egoísmo. Porque o egoísmo é o contrário do amor ao próximo. O amor ao próximo é o altruísmo. Amor ao outro. O egoísmo é o amor só a si próprio. E realmente é uma conduta que talvez seja a que mais atrapalha a nosso progresso em direção ao seio de Abraão, como dizia Jesus. É uma luta difícil nossa contra o próprio egoísmo, mas nós temos que fazer isso, porque no passado muito distante, 3 milhões, 4 milhões de anos, quando nós começamos a surgir aqui, os primeiros hominídeos, os australopitecos, o homem estava deixando de ser macaco para virar gente. Foi de muita importância para nós o egoísmo. Foi também muito importante a violência. Por quê? Na lei da selva, para sobreviver, você tem que ser violento, tem que ser egoísta. Como são todos os animais. Até as borboletinhas, que vocês acham muito bonitinhas, também são egoístas e são violentas. O gato, o cachorro, a minhoca, todos são. Porque eles são instinto puro. Como disse aqui na Lei do Amor, o nosso irmão Lázaro. O instinto é sobrevivência, lei da selva. Então, se você tem que sobreviver, você não está preocupado com o outro. Faz parte. Mas levou milhões de anos essa história nossa. Milhões de anos. Até que nós, já como homens, Homo sapiens, começamos já a tentar perder isso, ou seja, daquele mundo primitivo que já foi este planeta, houve uma transição planetária, como tem prevista a outra agora, de sair de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. Porque nesse primitivismo, como diz nós, pelo egoísmo, pela violência nossa, cometemos diversas atrocidades. E criamos muitas expiações para nós, coisas que vamos ter que provar que não queremos mais fazer. E é o que está acontecendo. Viemos para esse mundo de provas e expiações. E estamos aqui lutando para resolver essa pendência, ou essas pendências. Então, o nosso irmão Emmanuel vai falar sobre isso, sobre o egoísmo. Eu antes estou dizendo que nós não podemos... Não é que ninguém vai concordar com o egoísmo, mas temos que entender que ele foi uma alavanca no começo, foi uma picareta para quebrar a montanha. Agora não precisa mais, a montanha já foi derrubada, já está um terreno plano, tudo direitinho, bem plantado, jardim florido. Para que eu vou querer picareta, dinamite? Não tem necessidade. Então, é que o Emmanuel vai nos propor isso, para a gente abandonar essa ideia do egoísmo, da violência, que não é mais necessária. Vamos ver aqui o que ele diz. O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Justamente, vocês acham que aqueles hominídeos da Idade da Pedra tinham alguma moral?
Não estavam preocupados com o progresso moral, estavam preocupados com a sobrevivência. Então, quando já sobreviveram, já dominaram o planeta, nós já dominamos o planeta, agora é a hora de avançarmos moralmente. Mas ainda temos dentro de nós aquele bichinho do egoísmo. É o que Emmanuel está falando. Ele vai desaparecer da Terra, porque ele é que impede o progresso moral do planeta. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazer elevar-se na hierarquia dos mundos. Ou seja, é ao Espiritismo que cabe a tarefa de elevar a Terra na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Ou seja, nós temos que apontar nossa força, nossa coragem para combater o egoísmo. Você vê que Emmanuel até desliza aqui, porque ele fala que usar nossas armas. Então vocês veem que até para usar um termo metafórico, ele usa algo dos violentos e egoístas, né? Mas vamos entender como uma licença poética, né? Uma figura de linguagem. Mas vocês veem como é que está ainda dentro de nós, até no nosso linguajar. Quando queremos explicar ao outro aquilo que é necessário, usamos até como linguagem essas figuras que lembram a violência. Ele podia ter dito instrumento, ferramenta, mas está dentro de nós ainda. Dentro dele também, porque ele é muito parecido conosco. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. É verdade, o egoísmo é tudo isso. O interesse pessoal, o egoísmo, o orgulho, soberba, é tudo o mesmo pacote. A inveja, está tudo no mesmo pacotão. Eu quero para mim, é para mim, eu mais mim. É isso aí que nós vivemos. Estamos acostumados, mas vamos ter que mudar. Esse mundo vai ter que se transformar num mundo de fraternidade. Temos que ser fraternos. Sermos irmãos uns dos outros. Não competidores, concorrentes uns dos outros. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? E diz aos judeus, este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? Entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. Aquilo que eu tenho falado ultimamente. Na hora de dar o testemunho, na hora de confessar Jesus, na hora que você confessar que é cristão, mesmo com tudo isso, sabido, anotado, nós preferimos ouvir outros cantos, outras promessas, que no fundo sabemos que são falsas, mas que aparentemente nos iludem. Nós nos deixamos iludir. Por falta de coragem de dizer, não pactuo com isso. Não pactuo com o egoísmo, com a mentira, com a traição. Não pactuo com isso. Ah, mas você vai perder isso, vai perder aquilo. Eu como Pilatos. Ele disse, não vou me meter, porque se eu arrumar encrenca aqui com esse povo, vão fazer cangancha minha lá em Roma. Eu estou aqui provisoriamente, porque ele não era efetivo. O procurador verdadeiro, o comandante-geral, o governador da Palestina, estava lá na Síria, em Damasco, que era a sede. Ele era ali um preposto. Sabia que era um cargo aí instável, podia a qualquer momento ser mandado embora. Então não ia arrumar uma fofoca lá entre os judeus e um condenado lá, para sair esse zum lá em Roma, ele perder a boquinha. Então, para não perder a boquinha, ele, mas é mais um que vai morrer, vida que segue. Aí é que tá. Então nós hoje estamos assim, para não perder uma boquinha que nós temos, deixamos acontecer, fechamos os olhos para um monte de barbaridade que acontece. E na hora de dizer, não faço isso, não pactuo com isso, não tenho nada a ver com isso. Eu sou cristão, sou espírito, não pactuo, mas está falando mais do nosso egoísmo, pensando só no nosso conforto pessoal. E é a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral
que se deve atribuir ao fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Você vê que é o egoísmo que atrapalha o cristianismo. Ele está dizendo aqui. É o nosso interesse pessoal que atrapalha. Porque na hora de dar o testemunho, nós, não é nada disso. Vida que segue. E aí? Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos obstáculos que lhe embaraçam a marcha. Cabe a nós, os cristãos, combatemos o egoísmo e interesse pessoal. Vamos lá. Dentro de si, quem está falando, não é dos outros, não. Vocês prestem atenção, não é dos outros, não. Ele falou que é coragem para vencer a si mesmo. Essa coragem, esse egoísmo é interno nosso. Ele não está falando do egoísmo dos outros, não. Cada um que combate o seu próprio egoísmo. Eu tenho a obrigação de combater o meu. Não tenho obrigação, nem que me meter no egoísmo dos outros. Até não é da minha conta eu ficar, você é egoísta, tem que deixar de ser egoísta. Não cabe a mim isso. Isso aí, estou ali julgando os outros. Não, eu tenho que combater o meu egoísmo. Quando por causa do meu egoísmo, do meu interesse pessoal, eu deixo de defender o Cristo. Então é comigo o problema que eu tenho que resolver. Segue aqui. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril, e para isso é preciso que primeiro expulseis do vosso coração. Eu acho que neste momento nosso planeta está com certeza vivendo a hora de separação dos bodes e das ovelhas. Agora, nós sempre achamos, eu também, todo mundo, que isso ia ser assim. É chegar um grande espírito, mentor, ou vários deles, separar, você é bode, você é ovelha, você é joio, você é trigo. E nós aqui que nos julgamos, ou nos esforçamos para ser trigo, né, para ser ovelha, ficaríamos assim olhando, cada um tem os seus problemas, foram separados. Mas não, eu estou acreditando que não é assim que a coisa vai funcionar. Não é. Esses espíritos, se é que vão ver, nem sei se vão ver nada disso, mas essa mentalidade nova no mundo vai apertar a gente, vai chegar para cada um e dizer, vem cá, você é o quê? É você que vai decidir. Você é bode ou você é ovelha? Você é trigo ou você é joio? Você está com Cristo ou está contra o Cristo? Você é Cristo ou é anticristo? É cada um. Sou eu que vou decidir a minha vida, eu que vou dizer se eu sou ou não sou. E eu não vou poder mentir. Não, eu sou cristão de primeira ordem, da prateleira de cima. Eu faço tudo, como diz Jesus. Eu bati no peito, Senhor, Senhor, Jesus, nem te conheço. Aquele que fica dizendo, Senhor, Senhor. Não é isso não, amigo. O que você fez pelo cristianismo? Não vou querer que você vá lá para a arena enfrentar os leões, como os primeiros cristãos fizeram. Não é necessário isso. Mas não podemos nos omitir. Cada um que se omita perante as barbaridades que ocorrem hoje no mundo, que acha que é assim mesmo, isso é moderno, deixa para lá, não é comigo, não é minha filha, não é meu filho. Mas eu vou... Não, porque de repente, quem sabe, vai dar uma melhorada para mim. Amigo, é você que vai dizer se você é ou não é. E ninguém vai se surpreender. Quando diz, não, mas você que batia a palma para essas coisas? Mas eu não fazia nada demais. Batia a palma, amigo. Então, é difícil hoje em dia. Está muito difícil. Se manter firme na convicção de que você é cristão. Combater o egoísmo dentro de você, dentro de nós. Eu tenho que combater o egoísmo dentro de mim. Porque está grande. Meu interesse pessoal está grande. Interesse que eu tenho nos meus, minha família. Eu estou falando de mim. Porque é difícil. Apenas eu estou tentando perceber os momentos em que eu tendo a agir assim para me frear. Muitas vezes não consigo. Não consigo.
aquela vaga no estacionamento está lá embaixo, eu vejo que vem chegando um carro, acelero para chegar primeiro e pegar a vaga para mim. Quando eu vejo, já fiz. Esse é o meu egoísmo. A gente faz isso toda hora, gente, as pequenas coisas. Não pensem que aquele grande egoísmo são as pequenas coisinhas. São as mais difíceis de serem eliminadas. O grande egoísmo, o grande interesse pessoal, com certeza esse nós já, graças a Deus, desses nós já nos livramos. Nós temos agora que combater os pequenos pecadinhos que ainda estão aqui dentro de nós. É por isso que Jesus estava dizendo lá, não é só aquele que ouviste o que foi dito, que cometer assassinato vai ser julgado pelo conselho, em juízo. Eu vos digo, porém, aquele que se levantar contra seu irmão, chamá-lo de louco, fizer cara de nojo para ele, vai também ser condenado em juízo. Ah, mas o que tem uma cara feia só? Pois é. É só uma cara feia, mas porque você não é capaz de matar ninguém, de roubar ninguém. Não somos mais capazes dessas atrocidades. Está na hora de nós lutarmos contra as pequenas coisinhas. E o egoísmo é que uma dessas coisas, quando é pequenininha, é mais difícil de ser, porque ele surpreende a nós mesmos. Nós não percebemos, às vezes, que estamos sendo egoístas, gente. Estamos deixando passar coisas, preocupados mais com o nosso interesse. Não vou me meter nisso. São essas pequenas coisas. E é disso que o Emmanuel fala. Nós temos que lutar contra isso. Temos que ter coragem. A coragem da fé. Esse livro vai falar mais adiante disso. A coragem da fé. Nós vamos chegar lá até o final do ano, nós vamos estudar essa parte. E vamos ver. Essa é a ideia. Combater algo que está dentro de nós. Não temos que nos preocupar com o egoísmo dos outros. É cada um que resolve o seu problema, o seu egoísmo, a sua falta de firmeza, a sua negação ao Cristo. É cada um. Eu tenho que lutar por mim. Tenho que lutar contra isso. Essa luta é minha. Por isso que ele fala coragem, isso aqui, para vencer a si mesmo. De coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que vencer aos outros. Nós temos que vencer a nós mesmos. Já está na hora. Já está na hora. Podemos ficar esperando o quê? Então, ouvi o nosso irmão Emmanuel, uma mensagem pequena, mas muito importante, que ele foi tocar lá no ponto que atrapalha todo o resto do capítulo, porque se mantivermos o egoísmo, não conseguiremos nunca executar a lei do amor. Não há como. Tudo aquilo que o Lázaro, que o Fenelon e que o Sanson falaram, que nós estudamos nos programas anteriores, não vai conseguir ser posto em prática por causa do nosso egoísmo. Então, Emmanuel foi curto, mas foi direto. Vamos realmente aceitar essa instrução, nos esforçarmos, ficarmos atentos para quando estivermos sentindo aquela vontade de ser mais que os outros, chegar na frente, conseguir primeiro, não sei o quê, vamos pensar melhor. Lembra, puxa vida, Emmanuel falava isso. Então, vou tentar pelo menos agradar o Emmanuel, já que eu não tenho coragem de agradar o Cristo, tentar agradar pelo menos o Emmanuel, que já é um passo. E aí, quem sabe nós vamos ter outra chance em outra encarnação para darmos continuidade a esta tarefa. Estaremos no mundo de regeneração, possivelmente, para dar continuidade a esta tarefa. Mas vai depender do que fizermos nesta encarnação. Cabe a cada um ver onde é que está pegando. Não é ninguém que vai acusar a mim, ou a um ou dois. Ninguém tem esse direito.
Ninguém. Nós temos que nós mesmos nos olhar no espelho e ver como é que estamos agindo, em que nível está nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa soberba, nossa inveja, como está. E aí, sermos honestos conosco mesmos e humildes perante Deus. Isso é o que importa. Por hoje vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.